Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para poder dar continuidade num assunto que a gente já começou a falar na aula anterior. A gente entrou nesse tópico mais recente, mais novo da biologia, que a gente está chamando aqui de engenharia genética, essa parte de desenvolvimento tecnológico recente. Vimos um pouco na engenharia genética 1 de ferramentas moleculares, o que, que a gente pode fazer, como a gente pode usar essas ferramentas, essas moléculas tiradas de seres vivos como ferramentas para poder estar manipulando, manipulando os genes, conhecendo, adquirindo conhecimento, alterando os genes, transportando genes de um lugar para outro. Fizemos um passeio por essas ferramentas moleculares aí. E agora a gente vem para engenharia genética, que a gente está chamando de aula 2, engenharia genética 2, que é mais algumas aplicações de técnicas moleculares, mas aqui mais na aplicação, na parte prática mesmo, alguns exemplos interessantes aqui que a gente precisa tratar. É, são diagnósticos moleculares, ou seja, você acessar os genes, acessar a informação que está lá no genoma para poder você adquirir algumas informações ou fazer ainda uma parte de manipulação, como no final a gente vai falar da clonagem. Então, o primeiro é como o vídeo que vocês viram resumiu um pouquinho, falou um pouquinho sobre o projeto Genoma. Aqui a gente vai tratar um pouco mais teórico sobre esse projeto aí. O que foi o projeto Genoma? Em primeiro lugar, genoma é a quantidade total de material genético de um organismo, ok? E o total, quando a gente fala do genoma de um organismo, nós não estamos falando de todo o DNA de todas as células daquele organismo, porque são cópias. A sequência de DNA que está no núcleo de uma célula é a mesma que está no núcleo da outra célula do mesmo indivíduo. Então, quando a gente fala do genoma de um indivíduo, nós estamos falando do total do DNA presente naquele organismo em cada célula. Ou seja, estou falando de total do DNA nuclear, DNA que está ali no núcleo, e do DNA citoplasmático também, o DNA da mitocôndria entra nisso, por exemplo. Ok? Então, quando a gente fala do genoma da espécie humana, nós estamos falando sobre toda a totalidade do material genético, do DNA existente nos 46 cromossomos que estão contidos no núcleo da célula, mas a gente fala também, a gente trata também do genoma que está fora do núcleo da célula, ali no citoplasma, por exemplo, nas mitocôndrias, ok? Então aí tem o genoma da mitocôndria também, tá bom? Bom, o projeto Genoma Humano foi então um empreendimento internacional, principalmente público, de vários países, de muitos laboratórios, foram mais de 250 laboratórios envolvidos nisso daí. Iniciou em 1990 com a proposta de durar 15 anos, terminou mais cedo porque o desenvolvimento tecnológico trouxe uma velocidade maior nesse processo do que se estava esperando. Ele foi concluído em 2003. Esse projeto Genoma Humano, ou seja, estou falando o nome próprio, o projeto Genoma Humano, ele tinha como objetivo sequenciar as bases, adenina, timina, citosina, guanina, ou seja, os pares de base, as bases químicas que compõem o DNA humano inteiro. Então estava focado ali no DNA do núcleo, ok? Daqueles que estão ali empacotados nos cromossomos, tá bom? Também mapear os genes da espécie humana, ou seja, no meio de todo aquele DNA, como a gente já estudou, todo gene é DNA? Sim, mas todo DNA é gene? Não. Né? Dentro de todo DNA, por exemplo, desenrolado de um cromossomo, você tem trechos daquele DNA que são genes, ou seja, que vão produzir um RNA mensageiro, vão produzir uma proteína, mas você tem trechos que não são genes, que não estão codificando nada. Então, gene é aquilo que vai codificar proteína, aquela sequência do DNA que vai codificar proteína. Então, o projeto Genoma Humano queria sequenciar as bases totais do DNA e mapear os genes, ou seja, encontrar onde no meio daquela sequência de bases de DNA a gente tinha os genes que virariam as proteínas que vão dar origem a tudo de forma e função do nosso organismo, pensando no genoma humano, né? A proposta do projeto Genoma era juntar toda essa informação e armazenar em bancos de dados que seriam públicos, acessíveis para novas pesquisas biológicas, todo mundo pode acessar as informações genéticas do genoma humano, ok? Mapear um cromossomo, como eu falei, é você localizar na sequência do DNA daquele cromossomo de onde até onde vai um gene.
cada gene. A posição no cromossomo, ou seja, o cromossomo é, entre aspas, o DNA enrolado, compactado. Você descompactou esse DNA, você tem toda a sequência do DNA ali. Na posição específica daquele DNA, daquele cromossomo, você sabe que daqui até aqui vai produzir um RNA mensageiro que vai produzir uma proteína, aquele é um gene. Então, mapear um cromossomo é localizar os genes no DNA que está naquele cromossomo. Isso é uma das propostas e foi feito isso. E mapeando esse gene, localizando onde ele está, também sequenciar as bases do DNA, saber qual que é a sequência, TT, GCA, GT, daquele gene ali, naquela sequência ali, que vão gerar uma proteína no meio de todo o DNA daquele cromossomo. Em fevereiro de 2001, o consórcio de todos os laboratórios que estavam trabalhando se reuniu junto com a Celera Genomics, que foi um laboratório privado que impulsionou, acelerou o, o final do projeto Genoma Humano, ou seja, teve um trabalho grande durante muitos anos de laboratórios públicos, mas quando esse laboratório privado entrou com muito dinheiro e tecnologia nova, conseguiu acelerar o final do processo, né, por isso adiantou a, a previsão do resultado do projeto Genoma Humano, ele antecipou por causa dessa entrada de capital privado no meio e tecnologia nova que acelerou todo o processo. Então, em fevereiro de 2001, um consórcio dos laboratórios, todos que se envolveram ali, tanto os públicos quanto o privado, eles se reuniram para anunciar o sequenciamento completo de 95% do genoma. Ou seja, eles tinham acabado o processo. Só que você não pega o DNA e vai sequenciando lendo de forma linear, de ponta a ponta. Você vai fazendo aos pedacinhos, aos poucos. E existe um processo que chama bioinformática, ou ferramentas de bioinformática que são usadas para poder você montar os pedaços do DNA que foram sequenciados formando um quebra-cabeça. Então, nessa montagem, não deu uma cobertura total do genoma, faltaram pedaços. Então, a gente tinha 95% sequenciado em 2001, mas isso foi publicado em mais de uma revista ao mesmo tempo. Fizeram o lançamento, foi um grande evento onde informou, temos 95% do genoma coberto. Nos 2 anos seguintes foi feito esse trabalho de bioinformática, de sobrepor as repetições, de montar o quebra-cabeça, saber o que estava faltando, ver aquelas partes que estavam faltando e ir lá atrás de sequenciar aqueles pedacinhos que faltaram e concluiu o projeto inteiro. Bom, então o genoma humano é composto, a partir dessas conclusões, por 3,2 bilhões de pares de base. O que eu falo pares de base? O DNA não são duas fitas, certo? Uma ligada à outra. Quando eu falo um par de bases, são aquelas bases que se ligam uma à outra. Então, 3,2 bilhões de pares de base. Se você separar uma fita, você vai ter 3,2 bilhões de bases, ok? Dupla fita, 3,2 bilhões de pares de bases. Só para poder entender, porque isso pode ser perguntado para vocês de abordagens diferentes, pensando em pares de bases ou pensando em bases, uma dupla fita ou uma fita simples, tá bom? Bom, tamanho médio dos genes, mas isso é muita aproximação porque varia demais, mas o tamanho médio dos genes é de 3.000 bases, pensando em fita simples ou pares de bases em fita dupla, tá bom? Então o tamanho médio de um gene é de 3.000 bases, tá? Varia pra caramba, você tem genes com milhares de bases e genes de menos de 3.000 bases, ok? A sequência do genoma humano, ela é igual, estou falando aqui já conclusões do projeto, ela é igual, dependendo do estudo, você vai ter números que variam entre 99,5% e 99,99% dos indivíduos, ok? Então existe uma similaridade na sequência do genoma humano entre dois indivíduos de mais do que 99,5%. Ok? Dependendo do estudo, isso vai variar até 99,99. Então, existe uma similaridade muito grande das sequências de bases do genoma humano entre todos os indivíduos da espécie. Porém, essa pequena diferença de menos de 1% que a gente encontra justifica, explica, em grande parte, toda a diversidade que a gente tem humana dentro da espécie, tá bom?
Pensando no total do genoma humano, cerca de 2% do genoma só, do total de bases, 2% dos genomas só são proteínas, ou seja, são genes que vão produzir RNA mensageiro e produzir proteínas. Só 2% são codificantes. No início se imaginava muito mais, isso foi diminuindo, diminuindo. Quanto mais o conhecimento foi chegando, foi diminuindo o tamanho de fato que é ocupado por genes no genoma humano. Então hoje está em torno de 2%, ok? Além desses 2%, os 98% restantes, eu vou falar daqui a pouco, são partes que não vão codificar proteínas. E metade do genoma é feito por sequências repetitivas. Elas são muito importantes, a gente vai tratar delas daqui a pouco nas aplicações, tá bom? São sequências que você não conhece com detalhe as funções. Essas repetitivas mesmo, você não conhece com muito detalhe todo o papel delas, tem bastante coisa que a gente já está aprendendo, já está conhecendo, mas você consegue, a partir desse estudo dessa parte não codificante, que não produz proteína, que não são genes, você consegue entender a estrutura do DNA, a dinâmica dos cromossomos, como ele funciona. É utilizado para criminalística, para investigação de paternidade, que é algo que a gente vai ver como que é feito isso daqui a pouquinho, tá bom? Então essa parte não codificante, ela também é importante. Até alguns anos atrás, em alguns textos que vocês estudam, se tiver aí 3, 4 anos, 5 anos, vocês vão encontrar se referindo a essa parte não codificante como junk DNA, ou, chamado de DNA lixo, a parte não codificante, mas não é mais usada essa expressão, não é DNA lixo, é DNA que está lá, que não é codificante, que não produz RNA mensageiro, que não produz proteína, ok? Mas que tem papel. Existe um papel para essa parte do genoma que a gente está aos poucos ainda desvendando e descobrindo motivos para eles existirem, ok? Por que que eles estão ali? Tá? Algumas coisas a gente já consegue afirmar. Não são codificantes, não produzem proteínas, ok? Mas hoje são interpretados como um resquício, por exemplo, do processo evolutivo. Você tem trechos inteiros não de genes, você tem trechos inteiros de DNA nessa parte não codificante do genoma humano que você acha em outras espécies de animais, por exemplo, e até de plantas, aqueles trechos idênticos, cópias idênticas que estavam lá e estão aqui. Aqui elas não fazem a princípio nada para a gente, mas elas estão escritas aqui. E lá, nessas outras espécies, elas funcionam, são genes e têm papéis lá. Então, essa parte ela é interpretada como resquício do processo evolutivo. Outra coisa que é muito importante é que essa parte toda de DNA não codificante ela é útil para reduzir a chance de mutações nos genes. Por que que eu estou falando? Elas protegem, é indireto essa proteção. Os genes eles não estão assim, você tem todo o genoma, todo o DNA, e só daqui até aqui estão todos os 2% dos genes da porção codificante. Não, os genes eles estão espalhados no meio de todo esse DNA que não é codificado. Se eles estão espalhados, e mutações acontecem no nosso genoma, no DNA o tempo todo, a chance de um raio ultravioleta, por exemplo, com a carga energética suficiente para poder mudar o nucleotídeo e gerar uma mutação, a chance dela, quando ela atinge o genoma, a chance de acertar um gene, ela é mínima, ela é muito menor do que se os genes estivessem todos um do lado do outro. Qualquer alteração naquele trecho alterava um gene e vários genes. Então, como os genes estão espalhados no meio de várias porções que não são genes, essas porções despistam mutações, porque elas acontecem lá, mutações acontecem lá, não alteram proteína, não alteram gene nenhum, não alteram proteína nenhuma, não altera nada no organismo. Então, diminui a chance das mutações, considerando que mutação é a base da evolução, como a gente já viu algumas aulas atrás, mas a mutação, na imensa maioria das vezes, é deletéria. Ela vai gerar características negativas, ou morte, ou nem mesmo nascimento, ok? Quando gera uma vantagem, é que ela pode ser selecionada pelo ambiente, como a gente viu, e passar para frente, passar para a espécie. Uma mutação normalmente é deletéria. Então, a parte do DNA que não codifica, ela é ótima para ela poder evitar as mutações no lugar onde é importante. Outra coisa, o projeto Genoma Humano começou imaginando que nós teríamos muitos genes, porque nós temos uma complexidade muito grande, e pela a frustração do projeto foi, nossa, então não estamos conhecendo tudo que a gente conheceria como a gente achava. Porque se imaginavam muitos genes, depois começou a ser mais realista, não tem tanto gene assim, vão ser 100 mil genes, ainda assim é bastante. Chegou em 25, cerca de 25 mil genes.
25 mil genes explica toda a nossa complexidade? Não, não explica. Tem mais coisa, tem um universo a ser desvendado agora do funcionamento disso. Além do detalhe, esses 25 mil genes, então a nossa complexidade não está nos 25 mil genes, mas na interação. Cada gene gera sua proteína. Na interação dessas proteínas, gerando toda a diversidade de forma e função que a gente tem ali. E depois de algum tempo do lançamento do projeto, na interpretação dos dados, foram se descobrindo outras coisas, que além dos 25 mil genes e das 25 mil proteínas que ainda interagem entre si para gerar formas diversas e combinações diversas que podem explicar nossa complexidade, ainda tem o splicing. Lembra do splicing que a gente estudou, que é o processamento do RNA mensageiro antes dele virar de fato o RNA mensageiro que vai virar a proteína? Vamos tratar disso daí. Isso também tem um papel na nossa complexidade para além desses 25 mil genes. Nas células procariotas, como que acontece isso? Vou explicar. Nas células procariotas, cada gene é aquela sequência linear contínua de nucleotídeos que vai gerar um RNA mensageiro, sequência que vai ser lida pelo RNA, pelo ribossomo e produzir a proteína. Ponto. Direto, normal, DNA, RNA, proteína. São células procariotas. Mas nos eucariotos, não. Nós somos eucariotos. Nos eucariotos, nos genes, nós temos exons e introns. A gente já estudou isso. Estou só relembrando aqui. E os exons e introns, eles são partes do gene, pedaços do gene daquela sequência de nucleotídeos, ok? Pedaços dos genes que são sequenciados, que são codificados para proteínas e pedaços que não são. Então, por mais que eu tenha um gene inteiro, não é todo ele no eucarioto, não é todo ele que vai virar o RNA mensageiro que vai virar a proteína, não. Não é todo ele que vai chegar na proteína. Parte vai chegar e parte não. Os exons são as sequências, os pedacinhos do gene que vão ser codificados e virar proteína, ou seja, colocar aminoácidos na ordem certa lá na proteína. Os introns são as sequências que não vão ser traduzidas. E como que esse negócio é processado? Tem aqui aquele processo que a gente estudou que chama splicing, que é o processamento pós-transcricional. Ou seja, quando o DNA é transcrito para RNA, ele não é ainda, lá dentro do núcleo ainda, tá? Ele ainda não é o RNA mensageiro, ele é um pré-RNA mensageiro. Nesse pré-RNA mensageiro, como a gente vê nessa ilustração, eu tenho exons e introns espalhados na sequência do gene. Digamos que eu tenho um gene daqui até aqui. Esse gene ele vai codificar um pré-RNA mensageiro. E nesse RNA mensageiro eu tenho exons e introns. Ou seja, digamos que eu tenho aqui o exon 1, exon 2, 3, 4 e 5, ou seja, esse trecho aqui é que vai para a proteína, esse vai para a proteína, esse vai, esse vai, esse vai. O resto são introns, eles são processados. Então eu tenho o splicing que é esse processamento, ele vai deletar, vai cortar, vai tirar os introns e unir os exons formando a sequência de RNA mensageiro que vai virar proteína. E aí, com o desenvolvimento do conhecimento após o projeto Genoma Humano, o que se descobriu? Que além dos nossos 25 mil genes darem 25 mil proteínas, não são só 25 mil proteínas que são produzidas pelos 25 mil genes, não. Porque nessa hora aqui do splicing, eu posso ter combinação diferente dos exons. Então, no mesmo gene, eu posso ter combinação diferente dos exons na hora do splicing e produzir proteínas diferentes. Isso ainda estamos tateando no conhecimento, começando ainda, mas isso gera um aumento de complexidade, um aumento de diversidade do produto dos nossos 25 mil genes. Então, a complexidade ela é maior ainda pós-gene, depois do gene. Descobrimos os genes, mas entre eles ainda existe no splicing um processamento que vai gerar uma maior diversidade e complexidade e as proteínas, fruto disso, ainda vão combinar entre si. E isso gera toda a nossa diversidade, toda a nossa complexidade. E não somente os 25 mil genes, porque não são 25 mil proteínas só que nós temos. Ok? Bom, com esse conhecimento a gente vem para o teste de paternidade. O que é o teste de paternidade? Como que é feito isso daí? O teste de paternidade é tido como o máximo da identificação utilizando o DNA, da identificação do indivíduo. É utilizado na criminalística, é utilizado na identificação humana e numa paternidade duvidosa. Como que acontece isso? Entre 84 e 85, Alec Jeffreys, o inglês, se baseando no estudo das sequências dos nucleotídeos do DNA,
ele descobriu aquelas sequências repetitivas. Lembra que eu falei que metade do nosso genoma tem sequências repetitivas? Então, aquelas sequências repetitivas foram descobertas lá em 1985, lançado em 1985 pelo Jeffries, ok? Essa parte de sequências repetitivas, que era chamado de DNA lixo no princípio, como eu falei, você tem ali sequências que se repetem de um ponto até outro, repete várias vezes. Eu vou explicar isso com mais detalhes daqui a pouquinho. O número de vezes que ele se repete varia de uma pessoa para outra, mas a sequência que se repete é igual entre todos nós. Lembra que o nosso genoma é muito parecido. Como isso funciona? Vou explicar. Nosso genoma, nós temos o DNA mitocondrial, que está lá no citoplasma, e o DNA nuclear. Olhando para o DNA nuclear, que é o que o Projeto Genoma Humano sequenciou, nós temos regiões que não codificam proteínas e regiões que codificam proteínas. As que codificam proteínas estão ali cerca de 2%, e as que não codificam proteínas são essas regiões que eram chamadas de DNA lixo, mas não são mais. Dentre essas regiões que não codificam proteínas, nós temos sequências sem repetições, sequências de DNA ali, que estão vindo de outras, como a gente fala, eu já falei, resquícios da evolução, estão vindo de outros organismos, certo? Ou seja, você tem sequências repetitivas de planta, de animais, de outras espécies aqui escrito no nosso genoma, e tem as sequências com repetições, trechinhos que vão se repetindo. Essas sequências com repetições, elas são chamadas, deixa eu tirar aqui a câmera da frente para não que está atrapalhando, elas são chamadas de VNTRs ou STRs, e mais recentemente a gente conhece também os SNPs, ok? Bom, VNTR é a abreviação de número variável de repetições em tandem, e STR é de Short Tandem Repeats, ou seja, repetições consecutivas curtas. Mas de todo jeito, nós estamos falando desses nomes aqui diferentes só de trechos menores ou maiores que se repetem. Como que esse negócio funciona? Vamos lá. Digamos que no indivíduo A, eu tenho esse trecho que está aparecendo aqui, ó, vocês estão vendo que é a mesma sequência, repetido uma vez atrás da outra ali, 21 vezes. No locus X, ou seja, no lugar X do cromossomo de um indivíduo A, tem 21 vezes aquele pedacinho repetido. Para o indivíduo B, que tem a mesma sequência, o nosso genoma não é igual, quase 99% igual, então, para o indivíduo B, ele naquele locus, naquele lugar específico lá no cromossomo, ele vai ter a mesma sequência de DNA, a mesma, aquela, repetida. Só que o número de vezes que ela vai se repetir para aquele indivíduo B não vão ser, por exemplo, 21 vezes, vão ser 17, para outro 32, para outra 40, para outro 9. Número variável de repetições em tandem, ou de repetições consecutivas. O que muda nessas regiões repetitivas, que é o que o Alec Jeffries descobriu, que é o que é utilizado hoje para criminalística, investigação e investigação de paternidade e identificação humana, são as regiões repetitivas, justamente o que era chamado DNA lixo. Partes que não vão produzir proteínas, mas estão ali. E como as sequências são as mesmas, mas o número de repetições são diferentes, então eles são usados para poder diferenciar uma pessoa da outra. Entenda que o DNA é uma fita, se o número de repetições varia, o tamanho dessa fita varia. O que tem menos repetições, aquele trecho da fita é menor. O que tem mais repetições, aquele trecho é maior. Número de repetições diferentes, tamanho diferente de fita, peso molecular diferente. A maior pesa mais do que a menor. Se o peso molecular é diferente, então elas ocupam a altura diferente em um gel que eu vou mostrar para vocês, que separa esses pedaços de DNA em ordem de tamanho. Vai colocando os mais pesados para trás, os mais leves para baixo, para frente. Ou os mais pesados para cima, os mais leves para baixo. E é assim que faz a análise de paternidade que a gente vai ver já já. Só que antes de chegar lá, eu quero só tratar de mais um ponto aqui. Até o Jeffries publicar os resultados dele, descobrir que nessas regiões repetitivas dava para poder você fazer uma identificação absoluta para o ser humano, e aí usar a precisão absoluta do DNA, como que era feito paternidade? Por sistemas sanguíneos, como nós vimos há menos de um mês atrás nas aulas anteriores. Sistema ABO, por exemplo, que nós estudamos, você consegue olhar pelo tipo sanguíneo se o indivíduo é ou não é pai. Só que se o indivíduo não é pai, ok. Mas se o indivíduo tem tanta gente com o mesmo tipo sanguíneo que aquilo ali não vai dar uma precisão de paternidade. Aí analisavam, como a gente viu na aula do sistema RH, principalmente na aula do sistema MN, a gente viu ali,
O que se fazia para a identificação humana ou para uma paternidade era analisar o sistema BO e ver é ou não é. Analise o RH, é ou não é. Analise o MN, é ou não é. Analise o HLA, que eu citei na aula do MN, eu citei o HLA também. É ou não é? E com isso ia se aumentando a precisão da afirmação de que o indivíduo era pai de uma criança. Só que pensando, estudando o sistema BO, RH e MN, juntos você tinha uma precisão de 80%, uma certeza de 80% para falar que o indivíduo era pai. 80% significa 20% de erro, que a cada 100 homens, 20 poderiam ser pais daquela criança. Não era confiável, não era absoluto. Você precisava de outras coisas compondo um processo judicial para poder chegar numa conclusão. O DNA não era absoluto. Quando veio a descoberta do sistema HLA, que também é da mesma lógica ali de proteínas de membrana, né, como a gente já estudou, elevou essa precisão para 95% a 98%. Nossa, isso já era uma evolução, 2% de margem de erro, mas a cada 100 homens, 2 poderiam ser apontados, por exemplo, como pai da criança no teste de paternidade. Mas era o melhor que se tinha. Quando o DNA veio, o Jeffreys veio, gente, ele veio e a técnica que ele descobriu, que era para poder olhar a diferença de tamanho desses pedaços do DNA com aquelas sequências repetitivas e usar e transformar isso num código de barras com alturas diferentes para poder você identificar com precisão absoluta a pessoa, a precisão foi para 4 novos depois da vírgula, foi para 99,9999 e até mais, dependendo do caso e do número de regiões de DNA que você analisasse. Chegou a precisão absoluta para a identificação humana. Com isso, a técnica que o Jeffreys descobriu foi chamada de DNA fingerprinting, ou seja, impressão digital de DNA, com aquela ideia da impressão digital que é única para um indivíduo, que é absoluto, ok? E aí isso foi utilizado para criminalística, paternidade, identificação para casos de imigração, transplantes e um monte de coisas. Então, olhando para essa ilustração, o que a gente vai procurar quando a gente estiver olhando fotos de um gel de paternidade, por exemplo, ou de DNA, é a altura dessas bandas, porque essas bandas aqui, na verdade, elas são os pedaços do DNA separados por ordem de tamanho e de peso, onde a mesma sequência de DNA está ali, em dois indivíduos diferentes. Só que num tem mais repetições do que o outro, então num ele fica mais pesado do que o outro, ele fica mais para cima do que o outro. Quanto mais alto, mais pesado, quanto mais baixo, mais leve. Ok? Então separa por ordem de tamanho ou por peso. Então você, quando vai comparar dois indivíduos, eles têm a mesma sequência, o mesmo número de repetições se estiver na mesma altura. Aquela banda se estiver na mesma altura, ou seja, esse, por exemplo, é um suposto pai, essa é uma criança, para saber se esse alelo desse pai foi para a criança, tem que estar na mesma altura. Esse daqui não, então não tem na criança, não tem a mesma altura, ou seja, a criança não tem esse mesmo alelo do pai, então ela não herdou isso dali. É esse tipo de comparação que a gente faz, eu vou mostrar direitinho no gel verdadeiro, numa foto, como que a gente compara isso daí. Então, isso daí poderia ser utilizado para a identificação de uma verdadeira mãe, no caso de troca na maternidade, de um pai, no caso de uma paternidade duvidosa, ou até de amostras de crime, porque aí as bandas têm que estar todas na mesma altura. Se a gota de sangue numa cena de um crime é do assassino, compara o DNA do assassino com a gota de sangue, as bandas têm que estar exatamente todas elas na mesma altura para poder ser o mesmo indivíduo. É assim que se compara. Agora vamos olhar aqui um de paternidade, um caso real de paternidade. Isso aqui é uma foto mesmo de um gel de paternidade. Uma inclusão de paternidade, ou seja, o indivíduo é pai, é o seguinte: você tem aqui a mãe, para cada região de DNA analisada separadamente, ela vai ter dois alelos, um que veio do pai e outro que veio da mãe dela. O suposto pai vai ter dois alelos também, ó, em duas alturas diferentes. É a mesma sequência de DNA que está aqui, só que um número de repetições maior e outro menor, um que veio do pai e outro que veio da mãe dele. Alelos diferentes. O filho desse casal ele vai ter uma dessas bandas na mesma altura de um dos alelos da mãe e a outra banda na mesma altura de um dos alelos do pai. Ou seja, esse trio é verdadeiro. A mãe doou esse alelo para a criança, o pai doou esse, portanto, esse indivíduo é pai desta criança. Esse terceiro aqui é uma contraprova, que é só uma mistura de DNA. Exclusão de paternidade acontece como? A mãe doou esse alelo para a criança, ó, está na mesma altura. O outro alelo da criança ele fica sempre na mesma canaleta aqui. Ó. O outro alelo da criança está aqui. O pai dessa criança vai ter um alelo aqui do lado, que não é esse indivíduo. Ó. Ele tem dois alelos diferentes do que deveria ter se fosse o pai dessa criança. Então, ele não é o pai, é uma exclusão de paternidade. É assim que vocês têm que analisar. Isso já caiu em alguns momentos, até no vestibular já caíram questões assim. Para analisar isso, você vai analisar a altura das bandas, ok? Pensando que a amostra criminal, você vai ter o quê? Se você tem duas amostras de suspeitos e uma evidência do crime.
O culpado é aquele que tem todas as bandas na mesma altura e não bandas em alturas diferentes. Ok? Bom, esse foi o Jeffreys. Essa aqui é a foto do Jeffreys na época do descobrimento das impressões digitais de DNA, certo? Isso é uma foto dele mais recente. Em 85, então, ele lança e fez o primeiro caso de paternidade do mundo, que não foi paternidade, foi uma maternidade, foi um teste de maternidade. Em 88 foi a primeira aplicação dessas regiões repetitivas na criminalística, e em 89 descobriram que isso dava para poder fazer com mamíferos, plantas, micro-organismos, porque esse DNA repetitivo tem para todo lado. Então, ganhou o mundo, a técnica, ok? Como eu falei, primeiro caso de paternidade do mundo foi um caso de imigração, certo? Foi uma maternidade que essa mulher era inglesa, estava voltando de Gana, falando que o menino era filho dela e é, disseram que não era. Então, para que ela pudesse permanecer na Inglaterra com o filho dela, tiveram que testar a maternidade. Foi o primeiro caso prático que o Jeffreys fez depois que ele publicou o trabalho dele, ok? O primeiro caso de criminalística foi nos Estados Unidos, 3 anos depois, onde foi um caso de estupro, onde tinham dois suspeitos, dois rapazes. Suspeitos tinha sido visualizado somente a caminhonete deles, mas eram suspeitos de um estupro e morte de uma moça, ok? E aí pegaram o sêmen que ficou na moça, ninguém pensava em esconder sêmen naquela época, porque não tinha o exame de DNA, não era rotina isso, e compararam com o DNA dos dois e descobriram qual era o suspeito. No caso aqui era o da esquerda, ok? Foi o primeiro caso de criminalística do mundo, onde pegou a amostra, a evidência, essa aqui é a amostra de sêmen, e olhou a altura da banda dos dois. Essa aqui é a foto verdadeira do caso, do gel, do DNA mesmo. Aqui ó, você encontra as bandas perfeitas de um dos indivíduos e do outro não. E aí encontraram quem foi o culpado. Gente, essa técnica de impressão digital de DNA, analisando as regiões repetitivas, o antigo DNA lixo, isso aí ganhou o mundo para tudo, para investigação criminal, para identificação humana, para paternidade e maternidade, para a indústria de alimentos, para poder saber se existe contaminantes, para agropecuária, microbiologia, para poder você identificar micro-organismos, para combate à pirataria. Hoje mesmo tem vinho com marca de DNA nele, que você tira uma gota e faz um teste para poder verificar se existe a sequência de DNA é a original do vinho mesmo, se ele é específico, se ele é realmente não é uma fraude, ok? Então nós temos até para combate de pirataria essas sequências utilizadas. E a última coisa que a gente vai tratar dessa parte 2 aí de engenharia genética é a clonagem. Clonagem, gente, não é uma novidade. A técnica artificial de fazer clonagem, que sim, mas clone é cópia, é um broto, é aquele que sai do outro igual, ok? Bactérias, por exemplo, fazem clonagem o tempo todo, quando elas se dividem por bipartição, divisão binária aí, que não tem a parte sexuada, a reprodução assexuada. Então, a clonagem é uma reprodução assexuada, onde os filhos vão ser iguais, ou seja, o broto, aquele clone, o que surgiu, ele é igual ao original. Então, a bactéria faz isso o tempo todo, tá? Nas plantas também. Bananeira, por exemplo, uma bananeira é clone da outra. Ela vai gerando os brotos que vão saindo e formando uma outra planta e um é clone da outra. É a mesma sequência de DNA, é a mesma informação genética que está indo ali, porque está vindo do outro, é um clone, igual ao original. Tatu, por exemplo, faz isso. O tatu, depois da fecundação e o zigoto se formar, o zigoto ele vai se dividindo e formando 4 até 6 gêmeos univitelinos. E gêmeos univitelinos são clones. Na nossa espécie, 4 a cada 1000 nascimentos são gêmeos univitelinos. E os gêmeos univitelinos são clones um do outro, têm a mesma sequência de DNA. O que? Vieram de uma única célula, de um único zigoto, que se dividiu e formou dois seres diferentes. Ok? Isso são clones. Então, qual foi o grande X da questão da ovelha Dolly? Da clonagem da ovelha Dolly lá atrás? Foi artificial. Pegou um mamífero e fez um clone de uma forma artificial, utilizando técnicas moleculares. Como que foi? Bem resumido isso, tá? Mas como que foi? Pegou um óvulo não fecundado de uma ovelha A, ok? Tirou o núcleo desse óvulo não fecundado. O núcleo é M, certo? Não estava fecundado, então é M. Tirou o núcleo, mas deixou o citoplasma. É o citoplasma de um óvulo. Está preparado para começar o desenvolvimento, ok? Mas tirou o núcleo, ou seja, a informação genética do genoma foi retirada. E aí pegaram glândulas mamárias de uma ovelha B, ok? Tiraram o núcleo 2N dessa glândula mamária dessa ovelha B e colocaram no óvulo sem núcleo, mas o citoplasma
com todas as proporções de proteína certinho ali para poder começar o desenvolvimento embrionário. Então colocaram o núcleo da glândula mamária de uma ovelha que se queria clonar, só o núcleo e não o citoplasma, no citoplasma sem núcleo de um óvulo da ovelha A. Como o citoplasma estava preparado com as proporções de proteínas prontos para desenvolver, aquele núcleo 2N de uma glândula mamária era 2N, era fecundado já, era do indivíduo adulto. Então pegou aquele núcleo 2N e colocou no óvulo, o óvulo começou a se desenvolver e formar um embrião. Um embrião carregando as informações 2N da glândula mamária da outra ovelha adulta. Então foi feito um clone dessa ovelha, da Dolly. Esse embrião que começou a se desenvolver foi implantado no útero de uma ovelha C e nasceu a Dolly, ok? A Dolly, ela morreu, teve que ser sacrificada poucos anos depois com várias doenças. Então, assim, se provou que dava para fazer a clonagem. Agora, tem um campo e um universo inteiro para se estudar, porque ela já nasceu mais velha, ou seja, já nasceu com o DNA dela já em etapas posteriores de replicação, porque já ela foi tirada de um adulto, aquele genoma ali, ele já tinha alguns resquícios do desenvolvimento do tempo, principalmente, do número de divisões que a célula original lá da que foi clonada tinham. Então tem muito estudo em cima disso daí, dos telômeros dela e de várias partes ali, para poder entender por que ela teve tanta doença. Mas foi um feito. Depois disso já clonaram chimpanzé, já clonaram cachorro, e isso agora é uma técnica já dominada. Ok? Bom, era isso que a gente tinha que falar, foi uma aula bem grande, mas é a parte 2 de engenharia genética que a gente realmente precisava focar nessa parte mais moderna, ok? Mais recente aí da biologia. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Então, um abraço.